Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade das Flores, cidade do interior de São Paulo. É uma alegria estarmos juntos, os amigos vão chegando e nós convidamos os amigos encarnados e desencarnados para juntos criarmos esse grande envolvimento, esse grande momento de fraternidade, de paz, de esperança. Boa noite, Cristiana. Boa noite, Anne. Há quanto tempo, que saudade, que bom estarmos juntos. Os amigos vão chegando devagarinho e nós vamos preparando espiritualmente o nosso ambiente. Boa noite, Tassimara. Que bom. Amigos, peguem os seus evangelhos, que faltam apenas 1 minuto. Coloquem, quem desejar, o seu copinho ou sua garrafinha de água para ser magnetizada, para consumir ao final, e nós vamos preparando esse grande encontro com Jesus. Boa noite, Erli. Aí em Buenos Aires, Erli, está muito frio? Como é que está aí? Boa noite, Pedro. Boa noite, Valdeci. Que bom. Então, boa noite a todos e a todas, né? Mas particularmente aí aos portenhos, né, através da Marli, e perguntar se em Buenos Aires está frio nessa época do ano é uma pergunta capciosa, né? Erli. Então, Erli, então essa pergunta aí é desnecessária, com certeza deve estar, porque imagina, se aqui já estamos na latitude sul, 32 graus, aqui a temperatura bateu a 0 essa semana, então realmente é muita diferença, né? Imagino como deve estar aí. Mas o importante é que... Boa noite a todos e a todas. Mas aí, complementando, nós estamos fazendo também aqui um sarau, né? Nas domingueiras, como de hábito, convidando o nosso querido Mestre Jesus para que adentre aos nossos lares. E nós fazemos isso modificando a nossa rotina, naturalmente, e também o nosso padrão vibratório, porque queremos que esse ilustre visitante nos encontre preparados para recebermos via intuitiva as melhores sugestões. A Erli diz que está a 1 grau, tem feito 1 grau pelas manhãs em Buenos Aires. Boa noite, Sueli, que bom estamos juntos. Amigos, estamos no nosso horário, Niva também, e nós vamos ler aqui um pequeno trecho do livro Vinha de Luz, através de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Nós abrimos aqui na mensagem 32. O título da página é Em Nossa Luta. E é um trecho de uma carta que Paulo escreve à igreja de Corinto. É 2 Coríntios, a segunda carta. 2 Coríntios, capítulo 13, versículos 10. Segundo o poder que o Senhor me deu, para edificação e não para destruição. E Emmanuel nos diz: em nossa luta diária, tenhamos suficiente cuidado no uso dos poderes que nos foram emprestados pelo Senhor. A ideia de destruição assalta-nos a mente em ocasiões incontáveis. Associações de forças menos esclarecidas no bem e na verdade, somos tentados a movimentar processos de aniquilamento, companheiros menos desejáveis nos trabalhos de cada dia, tentamos abandoná-los de vez. Manifestações apaixonadas em desacordo com os imperativos da prudência evangélica
nossos ímpetos iniciais, resume-se a propósitos de sufocação violenta. Responde-nos Paulo de Tarso, com muita propriedade, esclarecendo-nos que recebeu faculdades do Senhor para edificar e não para destruir. Senhor, com alegria em nossos corações, abrimos nossos lares, Senhor, para Ti e Te convidamos que a Tua presença, Senhor, seja uma constante em nossas vidas. E como todos os domingos, nós nos reunimos para compreendermos a Tua mensagem de amor e de esperança. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Olá, Cida, boa noite, Cida, boa noite, Mara Fernandes, que bom, amigos, amigas queridas. Nós vamos dar continuidade ao nosso Evangelho no Lar. Para quem nos acompanha todas as semanas, já sabe, nós estamos no último capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 28, é uma coletânea de preces espíritas. E nós vamos ver hoje, o Roberto vai iniciar uma nova prece com um novo tema, mas aproveitando também, saudando a nossa querida Denise. Boa noite, Denise. Que bom estarmos juntos nesse finalzinho de domingo. Então, Roberto, hoje será uma prece em benefício, em favor, em intenção de quê? Ou de quem? Então, hoje nós estaremos concluindo aquela prece pelos inimigos do Espiritismo, né? Nós vínhamos comentando nos últimos 3 encontros do prefácio, e que é muito importante, né? É como se fosse a base, os alicerces de uma edificação, porque o processo de conexão com a divindade, ou conforme a palavra do apóstolo Paulo, né? Com as forças que Deus nos concedeu e esclarece-nos, Emmanuel, por empréstimo. E qual é o item? É o item 52. Capítulo 28, item 52. Ok, obrigado, Leila. Uhum. Então, hoje nós faremos esse momento clímax, né? Ou seja, o prefácio muito elucidativo. E hoje, esse prefácio, que já nos pavimentou o caminho até aqui, nos colocará em disposição para nos conectarmos com Deus. E assim inicia, lembrando que é sempre uma prece sugestiva que Allan Kardec coloca nessa coletânea de preces espíritas. E essa de hoje seria em benefício de quem? Dos inimigos do Espiritismo. Está correto aí? Uhum. Ok, então vamos lá. Então inicia assim: Senhor, Tu nos disseste pela boca de Jesus, o Teu Messias, bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, perdoai aos vossos inimigos, orai pelos que vos persigam. E Ele próprio, Jesus, né, nos deu o exemplo, orando pelos seus algozes. Então como a prece inicia com o vocativo, né? Senhor, é aquele a quem nós nos dirigimos quando abrimos o coração. E é aquele que dele foi o enviado, portanto o Messias, Jesus, que nos ensinou a nos colocarmos na condição de bem-aventurados por sofrermos perseguição por amor da justiça, mas perdoarmos aos nossos inimigos. Eis o que ele nos propõe. E que oremos pelos que nos persigam. E ele próprio nos deu o exemplo, né? Nós tivemos muitas passagens, registros dos evangelhos que narram de que maneira ele se comportou
frente aos seus algozes aqueles que o supliciaram, culminando com a frase que é uma espécie de um capitel encimando a coluna, ali no Gólgota, onde ele expira, ao dizer: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Crianças espirituais, assim nos via Jesus, né? É verdade. E a prece, eu acho que hoje é a 4ª semana, porque essa prece pelos inimigos do Espiritismo, ela foi muito bem comentada por Kardec. Primeiro ele traz uma passagem do Evangelho do Cristo, uma passagem que se encontra no Evangelho de Mateus, para poder dar essa ênfase ao que ele pretendia. E vem justamente falando sobre bem-aventurados. Bem-aventurados significa felizes. E nós temos dificuldade, como que Jesus é muito impactante, as bem-aventuranças, quando Jesus no monte, ele vem falando: felizes, bem-aventurados, os que sofrem, os que são perseguidos, que passam fome. E é difícil, no primeiro momento, nós compreendermos como que alguém vai ser feliz, vai ser bem-aventurado, se está sofrendo. E Kardec traz justamente a passagem quando ele diz: felizes os que sofrem por amor da justiça. E nós sabemos que mesmo na atualidade, quantas injustiças acontecem diariamente. Na época de Kardec, quantas injustiças aconteciam diariamente. E na época de Jesus, muito mais. Porque a humanidade, apesar de tudo, mas nós estamos num processo de evolução. Mas na época que Jesus aqui se encontrava, a justiça era muito menor. Não tinha uma justiça com uma integridade. Então, logicamente, que muitos sofriam, mas mesmo aqueles que sofriam, tinham aqueles que eram lutadores para que a justiça fosse feita. E aqui Jesus também pede para perdoar aos inimigos. É muito fácil nós perdoarmos quando o nosso filho faz uma malcriação, quando um ente querido nos fala alguma coisa, na hora a gente fica chateado, mas passa. Mas o inimigo, aquele que nos persegue, que nos calunia, que nos prejudica, mas Jesus nos ensina a perdoar aos inimigos. E vai mais ainda, além de perdoar, orar pelos que nos perseguem. Então, é um desafio muito grande. Tem pessoas que não conseguem perdoar de jeito nenhum, quanto mais orar. Mas, como o Roberto disse, Jesus não somente falou, porque falar, todos nós podemos falar, mas ele exemplificou. E exemplificou, inclusive, orando pelos que o perseguiam, orando por aqueles que o levaram à morte do corpo. É muito forte para que a gente reflita em cima desses ensinamentos. E na sequência ainda diz Kardec. Ele faz ainda mais uma exortação, né? Quando ele coloca: meu Deus, ele diz assim: seguindo este exemplo, meu Deus, imploramos a tua misericórdia para os que desprezam os teus sacratíssimos preceitos, únicos capazes de facultar a paz neste mundo e no outro. Como Cristo também, nós te dizemos: perdoai-lhes, Pai, e eles não sabem o que fazem. Aqui observamos a colocação de um superlativo sintético, que é o sacratíssimo, ou seja, preceitos extremamente sagrados. Esses que se desprezam, que dão as costas, porque sabemos, como Jesus nos ensina,
que são ainda crianças espirituais, ou seja, aqueles que estão em busca, no processo de busca do seu desenvolvimento. E nós, assim como eles hoje, muitas vezes, lá atrás, atrapalhamos muito a obra do Cristo. Então, nada mais justo que nós hoje estejamos consertando. Porque quando oramos, isso é muito importante, vale colocar, quando oramos em benefício de alguém, seja inimigo ou amigo, ou ainda aquele que coloca-se na neutralidade das nossas relações, nós despertamos neles as suas disposições mais sinceras, mais agradáveis a Deus. Por isso, assim, perdoai-lhes, Pai, que eles não sabem o que fazem. Ainda caminhando para o terceiro e último momento dessa prece, Kardec diz assim: dá-nos forças para suportar com paciência e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, seus escárnios, injúrias, calúnias e perseguições. Isenta-nos de toda a ideia de represálias, visto que para todos soará a hora da tua justiça, hora que esperamos, submissos à tua vontade. Alguma coisa a colocar, né? É interessante porque Kardec coloca aqui, também enfatiza, perdoa-lhes, Pai, que eles não sabem o que fazem. Ele traz novamente o que Jesus coloca naquele momento ali, supremo, naquele momento na cruz. Jesus que conhecia, que conhece cada um de nós na mais intimidade, ele conhece a cada um mais do que nós próprios nos conhecemos. Porque para que nós possamos nos conhecer, é um trabalho também desafiador. Em geral, a gente ainda se conhece muito pouco, mas Jesus sabe quem somos. E por saber, ele pede a Deus, ao Pai de todos nós, que perdoasse aqueles que ali o levaram até o sacrifício, porque ainda não tinham a compreensão do seu trabalho, do seu objetivo. E Kardec se utiliza também dessa passagem, desse momento, e nessa prece vem sendo trazido essa mesma reflexão, porque aqueles que perseguiam, que ainda perseguem o Espiritismo, é porque ainda não conseguiram ter uma visão mais ampla de entendimento, de ter aquela possibilidade de ver ali uma doutrina nova que vinha para mexer com os alicerces. Porque da mesma forma que o cristianismo, Jesus, foi uma grande revolução, alguns até diziam que ele era um revolucionário, porque ele veio ensinar uma coisa muito simples, mas que a humanidade ainda não estava preparada. Ele veio falar do amor, falar que todos eram irmãos, falar de Deus como sendo o único Pai de toda a humanidade. E quando o Espiritismo chega, falando essas mesmas realidades e falando também da existência do Espírito, da possibilidade dos Espíritos se comunicarem com os ditos vivos e os ditos vivos se comunicarem com os ditos mortos, falar da reencarnação, para muitos isso foi algo muito chocante. Até hoje, quantos não querem nem ouvir quando alguém, porventura, deseja abrir um diálogo nesse sentido? Muitos ainda viram as costas, se afastam ou cortam pela raiz aquele assunto. E Kardec diz: perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem, da mesma forma que Jesus disse. Mas é interessante, porque Kardec pede o quê? Ele sabe,
Os benfeitores que trouxeram a prece sabem que nós ainda somos muito imperfeitos e nós precisamos de ter força para desenvolver a paciência e a resignação. Porque, ao contrário de Jesus, que já era e é um espírito puro, nós ainda somos espíritos imperfeitos. Então, quantos de nós, quando o outro não tem o mesmo pensamento, nos incomodamos, nos revoltamos, queremos mudar o seu pensamento, não aceitamos? Como pode essa pessoa não compreender essa doutrina nova? É tão clara, tão objetiva? Então Kardec aqui na prece coloca: Senhor, dá-nos força para suportar com paciência e resignação, porque não é qualquer um, nós não somos o professor Hippolyte Léon Denis Rivaio, Allan Kardec, que foi injuriado, foi perseguido, foi caluniado. Em geral, nós ainda não estamos nesse nível de evolução. É um nível de suportação muito grande, né, Leila? O que me chama a atenção também, queridos amigos e amigas, é quando ele fala na oportunidade da prova. Nessa prece, vocês perceberam? Prova para quê? Para a nossa fé e a nossa humildade. Porque se nos chama de feios, a gente pouco liga, porque às vezes a gente tem espelho em casa, fala, realmente eu não sou esse modelo de lindeza. Mas, quando nos injuriam, nos caluniam, escarnecem, quer dizer, debocham dos nossos valores mais caros, daquilo que nós temos no verdadeiro relicário, que é um conceito de vida lastreado nos exemplos do Cristo, nós nos sentimos frequentemente testados. É o momento da prova, que Kardec fala, como provas para a nossa fé e a nossa humildade. E a propósito de humildade, Helene, já estamos caminhando para o final, né? Eu não queria tomar muito tempo, lembrando uma determinada feita que o Chico, ele estava assim muito triste, pesaroso, por um vizinho, um amigo, um conhecido, de longa data, amigo mesmo. Mas por alguma coisa que não ficou bem esclarecida entre eles, esse amigo se afasta. E ele fica muito incomodado. E como ele comungava da intimidade de Emmanuel, né, como nós muitas vezes gostaríamos de ter, né, Leila, um mentor com o qual nós pudéssemos falar assim. Aí ele, Kardec, ou melhor, o Chico coloca para ele, Emmanuel falou isso. Aí o Emmanuel disse, olha, Chico, é muito fácil de resolver isto, porque nós precisamos trabalhar, os livros têm que acontecer, essa é a sua missão. Então você vá lá, neste teu amigo, e diga para ele o que houve, que ele está assim indiferente, e você se pede perdão a ele, né? Aí o Chico vai, e ele olha, porque aquelas casas antigas, né, das antigas Pedro Leopoldo, da década de 1920, e ali ele abre o postigo, esse seu amigo, então, olhando de dentro da sala dele, pela janela, para quem está na calçada, ou até mesmo na rua, que é umas calçadas muito modestas. Então ele estava olhando de alto, assim, o Chico, né? E o Chico, e a época ele era um pouquinho alto, e ele olha assim, mas pichando o olho, e ele coloca que queria falar com ele isso. E o vizinho, amigo, ele fala assim, olha, Chico, eu só queria que você me respondesse uma pergunta. E a partir da sua resposta eu vou decidir se te perdoo ou não. Você veio aqui porque você é humilde ou porque é sem vergonha? Era uma pergunta complicada, porque conforme fosse a resposta, ele perderia um amigo, um relacionamento pelo qual ele prezava muito. E aí ele responde, porque eu sou sem vergonha. Aí ele falou, então eu te perdoo, Chico, porque você foi muito sincero. Porque muitas vezes nós queremos vestir a capa da humildade, mas ainda somos muito orgulhosos, né? Então aí ficou restabelecida a relação a partir desse diálogo. Amigos,
nós vamos fazer a nossa prece, o nosso encerramento e vamos aproveitar lembrando quem foi chegando, se desejar colocar um copinho ou uma garrafinha de água, nós daremos um minutinho enquanto aproveitamos para saudar a Maria Dolores, o Geraldo, a Roberta Pedroso, o Tuninho, a Cida, e todos esses amigos que estão aqui conosco, os amigos espirituais que também todos os domingos vêm para os nossos lares compartilhar desse momento tão especial. E aproveitamos também para lembrar que amanhã, segunda-feira, é a nossa palestra da semana. Terça é o nosso estudo do Evangelho, quarta-feira, Poesia dos Imortais e quinta-feira é o nosso curso, Cure-se e Cure pelo Magnetismo. Sempre às 20 horas, pelo Facebook, pelo Instagram. Então, estão todos convidados para continuarmos nesse clima espiritual, todos os dias fortalecendo cada vez mais as nossas vidas. Então vamos agora, nós convidamos quem estão aqui conosco e que sentem nesse momento uma necessidade maior de receber, mantenham-se em sintonia, com muita fé, com muita esperança. Mas aqueles que sentem que têm condições de doar, vamos doar. Não é nenhum bem material, mas doar os nossos melhores pensamentos e sentimentos. E os benfeitores amigos que nos acompanham vão manipular, porque os nossos pensamentos é matéria, e eles manipulam essa matéria, transformando-as em medicações que sirvam para aliviar, para consolar, para despertar a fé, a coragem, a paciência, a resignação, e também sirvam para curar. Então vamos aceitar o convite de Jesus e vamos trabalhar juntos, criando essa grande rede de amor. Senhor Jesus, emissários do bem, nos reunimos em Teu nome, Senhor. Tu disseste que quando 2 ou mais se reunissem em Teu nome, vós também aí estarias. E reunidos, Senhor, em Teu nome, confiando no Teu amor, confiando, Senhor Jesus, na Tua presença em nossos corações, nós vamos oferecendo os nossos melhores pensamentos e sentimentos. Nós vamos vibrando amor, esperança, fé, confiança. Nós vamos oferecendo do nosso magnetismo para que ele possa ser transubstanciado, que ele possa ser elaborado para auxiliar a tantos irmãos de humanidade. E nós vamos vibrando, Senhor Jesus, junto com Teus trabalhadores, com os trabalhadores que, do alto, acorreram ao nosso chamado a adentrar em nossos lares. E nós vamos vibrando por todos os nomes que chegaram à nossa casa espírita, por todos os irmãos de humanidade que agora padecem de dores, de conflitos, de angústias, por todos aqueles que encontram seus lares em desarmonia. Nós vamos vibrando, Senhor, por todos aqueles que agora encontram-se enfermos, nos leitos dos hospitais, nas UTIs, nas instituições coletivas, nas ruas. E nós vamos juntos, vibrando, visualizando o nosso planeta se iluminando. Nós vamos vibrando e gotículas de luzes divinas vão sendo projetadas sobre todos os corações, envolvendo os lares, pacificando, harmonizando,
despertando a fé, a coragem, a resiliência. E juntos com esses emissários do bem, nós vamos auxiliando, Senhor, na tua obra. E agora, com o nosso magnetismo, nós vamos juntos magnetizando as águas colocadas, magnetizando as medicações, o soro, o oxigênio, as aparelhagens cirúrgicas, instrumentos hospitalares, magnetizando os aparelhos respiradores, os pulmões artificiais, as máquinas de hemodiálise. Nós vamos agora oferecendo do nosso magnetismo para magnetizar as alimentações, potencializando os efeitos de cura e retirando todas as contraindicações, todos os efeitos adversos. E nós vamos vibrando. E os emissários do bem junto a nós vão trabalhando em nome de Jesus. E nós vamos confiando na assistência espiritual que vai sendo oferecida. E nós vibramos também em especial por todos esses irmãos de humanidade que padecem desse vírus, agora em seus lares, nos hospitais, nas UTIs. E nós vamos vibrando pelos nomes que chegaram à nossa casa espírita, para que cada um desses irmãos possam agora ser assistidos, fortalecidos. Toda a parte respiratória, fortalecendo os pulmões, aumentando a imunidade do timo, trabalhando a parte neurológica, toda a parte sanguínea, fortalecendo o fígado, os rins, os filtros que vão filtrando todas as enfermidades, todas as impurezas. E nós vamos confiando que através do nosso magnetismo, através da nossa vibração de amor, cada um desses irmãos agora vai recebendo a assistência necessária. E nós vamos entregando na mão desses emissários a continuidade do trabalho. E dirigimos os nossos pensamentos agora aos nossos lares, familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalho, de estudos, por aquele companheiro mais necessitado, mais difícil, mais intolerante. E os emissários do bem, acompanhando os nossos pensamentos, vão trabalhando de acordo com as necessidades individuais. E nós daremos um tempo para dirigirmos as nossas súplicas aos trabalhadores de Jesus.
e confiando no amor dos emissários do bem, que em nome do Cristo acorreram ao nosso chamado, nós convidamos a todos agora para recebermos o passe magnético espiritual, essa energia de cura que nos será oferecida pelos benfeitores amigos. E nós convidamos a todos para podermos louvar, agradecer, mas também podermos pedir. Gratos somos, Senhor, por tudo que nos foi oferecido, agradecendo a cada emissário do bem e pedindo, Senhor Jesus, nesse início de mais um mês, nesse início do mês de agosto, nós te pedimos, Senhor, conduza-nos, Senhor Jesus, sempre pelo caminho do bem, do amor e da caridade. Abençoa a nossa semana, abençoa, Senhor, as nossas vidas, que possamos estar novamente no próximo domingo, participando desse banquete de luz. E com gratidão aos nossos protetores, com gratidão a Jesus e a Deus, nosso Pai, nós convidamos a todos suavemente, vamos abrindo os nossos olhos, vamos nos situando novamente em nossos lares. Que bom, amigos. Olá, Arnaldo. Que bom, Arnaldo. Boa noite, boa noite. Eu acho que não sei se é Fidelis, Roberta, já falei, o Toninho. Muito bom estarmos juntos, Celi, amigos queridos. Que a paz de Jesus esteja junto a cada um de vocês. Lembrando, quem porventura ainda não conhece os nossos canais do YouTube, do Telegram, entrem lá, o nosso canal do YouTube está com mais de 600 vídeos postados, palestras, cursos, estudos. Vamos semear a luz, vamos entrar lá, é no Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, porque tem outros centros de estudos espíritas Allan Kardec. O nosso é o de Olambra. Entrem lá, se inscrevam, compartilhem, façam comentários, vamos semear a luz. E o nosso canal do Telegram é o SEAC 2012. Juntos podemos muito. Entrem lá também, se inscrevam no nosso canal do Telegram. Vamos unir essas forças do bem. Jesus conta conosco
Boa noite, Denise. Boa noite, Sueli, Arnaldo, Pedro, Eudócia, Valdeci, Geraldo, Carmelina, Cida, todos os que estão aqui conosco. Até amanhã. Uma boa semana. Que Jesus abençoe a cada um de nós. Muita paz. Então, queridos amigos e amigas, né, gratíssimos pelo compartilhamento, participação e, sobretudo, pela possibilidade que nós tivemos hoje, essa noite maravilhosa, de fortalecermos esses laços. Semana que vem prosseguiremos nessa coletânea de preces espíritas, e aí será por uma criança que acaba de nascer. Ah, que lindo, né? Vai lá no item 53 dessa coletânea, que é o capítulo 28, e vamos se preparando. Mas que Deus nos abençoe esta semana que ora se inicia, e que possamos, nas adversidades, assim como nos momentos mais exitosos, nós também correspondemos à expectativa do Pai, que conta, à semelhança do apóstolo Paulo, também conta com a nossa participação para a instalação do reino de Deus na Terra. Estamos muito necessitados desse envolvimento. Então, paz a todos, muita saúde e até o próximo domingo, se Deus assim o permitir.